Muitíssimo obrigado, meu querido amigo, irmão, senador Exalci Lucas. Quero também saudar os demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores e aos brasileiras que estão nos acompanhando nesse dia depois de aí sim um golpe duro em cima dos cidadãos de bem desse país. Pessoas que apreciam a justiça, o direito à defesa, ao contraditório, o ordenamento jurídico, a Constituição desse país. Pessoas que têm gratidão por aqueles homens honrados que, com todos os seus defeitos e imperfeições, ousaram em fazer o bem, o que é correto. Ousaram em combater o crime organizado, com recorde de apreensão de drogas, com prisão de pedófilos em operações jamais vistas na história dessa nação. Brasileiros que estão encarcerados injustamente. Ontem foi difícil dormir, presidente, e chegar aqui no Senado e ver que parece que tudo está normal. Raros espasmos ali, protestos, discursos. A maioria achando que está normal, que a gente vive numa democracia. Democracia fajuta. O povo brasileiro não concorda com o que estão fazendo, como, por exemplo, não apenas o Bolsonaro, mas o símbolo, eu acho que é o general Heleno. Senhor, 78 anos de idade, com a história fabulosa em serviço, defendendo o país, com Alzheimer desde 2018. E hoje, nós temos com ele, com Anderson Torres, outro grande delegado, que nem no Brasil estava, assim como o Bolsonaro, no que aconteceu dia 8 de janeiro aqui, na quebradeira, que quem quebrou tem que pagar, mas foi a minoria da minoria que fez isso. As imagens que foram negadas para a gente não mostram, porque foram negadas, mas outras mostram que essas pessoas não quebraram nada. Aliás, quem quebrou, fugiu. Ninguém sabe. Para mim, são infiltrados. Porque nós fomos sabotados na investigação da CPMI do dia 8 de janeiro, boicotados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje é um regime que comanda o Brasil, Lula e o STF. E eu quero dizer que estou profundamente consternado com os abusos que a gente está vendo no país, que tem hoje, senador Espiridião Amin, eu já lhe passo a palavra por uma parte, tem hoje milhares de presos políticos, falei o nome de alguns, mas tem o general Paulo Sérgio Nogueira, tem também o general Garnier, o almirante Garnier, temos também o general Braga Neto e outros milhares de brasileiros, enquanto todos não estiverem junto às suas famílias, que já têm marcas para a vida inteira dessa caçada implacável, injusta. Enquanto todos não estiverem em casa, nós não vamos descansar um minuto aqui, pela anistia ampla, geral e irrestrita, porque só ela vai corrigir um pouco dessa injustiça insana. Senador Espiridião Amin, o senhor tem a parte concedido. Senador Girão, quero também agradecer ao senador Exalci pela oportunidade. Ontem ainda eu mencionava esses dois tópicos e Vossa Excelência assistiu. Eu concordo em gênero, número, intensidade e grau
com o que Vossa Excelência está falando. Primeiro, sobre as omissões da Procuradoria-Geral da República e da investigação do 8 de janeiro, sobre as omissões de todo aquele aparato compreendido pelo chamado SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, que recebeu informações sobre a perspectiva de invasão, inclusive do Congresso Nacional, e não existiu nenhuma providência. Nenhum inquérito sobre a omissão. Se existe algum atestado de cumplicidade, é o fato de que desapareceram todas aquelas anotações da nossa CPMI, incluindo as mensagens da ABIN às 48 agências e as suas representações federativas sobre o que ia acontecer. Nenhum inquérito sobre a omissão do atual governo, que fez sumir, inclusive, os registros em vídeo das câmeras do Ministério da Justiça. E o segundo ponto é a natureza do inquérito. A Vaza Jato, que Vossa Excelência assinou e que também tem o número necessário para a investigação, não vai investigar procedimentos judiciais nem decisões judiciais, e sim vai investigar a investigação. Porque há indícios concretos, não é fofoca, de que vazou de lá de dentro, através do senhor Eduardo Tagliaferro, procedimentos administrativos, inquisitoriais, que confundiram a investigação. Então, o senhor está integralmente certo e nós temos que ficar atentos, porque o senhor Tagliaferro vai participar de uma audiência sobre a sua extradição no dia 17 de dezembro. E quem quer extraditá-lo não quer dar um microfone, nem a oportunidade para ele comprovar as suas acusações ou não. Quem quer extraditá-lo, leia-se o Estado brasileiro, representado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Executivo. Quem quer extraditá-lo quer escondê-lo e as verdades que ele possa trazer para o nosso conhecimento da sociedade brasileira. Muito bem, eu peço à presidência que incorpore a parte do senador Espiridião Amin aqui no meu discurso. E para concluir esse tema, quero deixar aqui o meu repúdio ao que está acontecendo no Brasil. É inaceitável. Inaceitável tamanha injustiça. Um exemplo apenas. O Alexandre de Moraes, o ministro, se diz vítima disso tudo e era o presidente do inquérito, o relator e das cartas de tudo. Só isso, sem falar. Não precisa nem falar que Bolsonaro estava nos Estados Unidos e que o Anderson Torres estava nos Estados Unidos e que era o secretário de Segurança aqui, de férias, que a segurança do Distrito Federal, ela não é da alçada, né, exatamente, é do governador a responsabilidade e não do secretário de Segurança. Não precisa nem entrar nesses detalhes, que o processo não tem prova para mostrar que isso é uma peça de ficção, de perseguição política dos poderosos de plantão. Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar também da perseguição do governo Lula aos médicos independentes nesse país. É só revanche, é só vingança que a gente vê dessa turma. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez recentemente uma declaração pública em suas redes sociais, ameaçando 3 médicos de perseguição junto à AGU, em função da repercussão de matéria publicada no Estadão a respeito da spikeopatia. Antes de mais nada, precisamos conhecer um pouco sobre as biografias desses 3 médicos que tanto estão incomodando o ministro Alexandre Padilha. O primeiro é Roberto Zeballos, clínico, imunologista e alergista,
formado pela Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado e doutorado e é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. O segundo é o Dr. Francisco Cardoso, infectologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor, perito médico e vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos. Entre 2019 e 2024, integrou câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina. Atualmente é conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Olha o currículo desses profissionais da medicina. O terceiro é Paulo Porto de Melo, neurologista formado pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado e pós-graduação em Harvard. Autor de vários livros e artigos científicos publicados internacionalmente. Nas redes sociais, os três médicos juntos superam 2 milhões de seguidores. A declaração literal do ministro feita nas suas redes sociais sobre esses três médicos é a seguinte, abro aspas, não seremos lenientes com negacionismo. Junto com a AGU do Messias, atenção Brasil, acionaremos todas as medidas cabíveis para impedir que essas pessoas continuem colocando em risco a vida da população. Fecho aspas. A razão dessa perseguição foi a publicação pela revista ID Cases dos resultados de um estudo clínico a respeito da síndrome pós-spike, que está associada à proteína spike presente na superfície do vírus da Covid-19. E as vacinas contra a Covid promovem a sua produção para gerar resposta imunológica no organismo. Nós já fizemos até debates em sessão temática aqui nesse plenário, ouvindo cientistas do mundo inteiro, aqui no Senado. O ministro qualificou esses três grandes médicos brasileiros, que têm o meu maior respeito, que salvaram vidas durante a pandemia, está qualificando como negacionista o ministro da Saúde. Se interessa a quem, ministro da Saúde? Esse seu tipo, essas suas insinuações. Está confrontando interesses de laboratórios, está confrontando o lobby bilionário da indústria farmacêutica. Nós não temos medo. Nós não temos medo. O médico tem liberdade, estudou para isso. Que história é essa de querer intimidar? Então, senhor presidente, o ministro qualificou como negacionista esses três médicos que tiveram a coragem de pesquisar os efeitos das vacinas contra a Covid porque manipulam a proteína spike. Agora, 5 meses depois, estranhamente, a revista ID Cases se retratou sobre a publicação do artigo sobre a síndrome, mesmo admitindo a legitimidade dos autores por fazerem um relato descritivo gerador de hipóteses. Em sua nota de retratação, a editora reforça que são necessários mais estudos abrangentes e ensaios clínicos. Segundo a Agência Europeia de Medicamento, a pesquisa foi feita numa escala muito pequena e, portanto, possui valor científico limitado. Já para a Anvisa, a síndrome pós-spike não tem ampla aceitação devido à falta de evidências robustas e consenso sobre a existência de mecanismos patológicos. Ou seja, ninguém nega as evidências das possibilidades apresentadas por esses três médicos. Segundo os estudos, a partir da experiência clínica, no acompanhamento de um grupo de pacientes, foi possível identificar alguns sintomas decorrentes da síndrome pós-spike. Mas o estudo das consequências da proteína spike no organismo humano não são novidade no meio científico. Já são mais de 14 mil artigos científicos publicados que relacionam a proteína spike com doenças. Ademais, o termo spikeopatia não foi cunhado pelos médicos brasileiros perseguidos pelo governo Lula, mas lançado na literatura médica em 2023, ou seja, há 2 anos. Os sintomas mais comuns dessa síndrome são fadiga, dores nas juntas, diarreia, inflamação sistêmica, confusão mental, problema nos nervos, perda de cabelo, deficiência na memória e distúrbios do sono. São muitos também os casos de pessoas que apresentaram tais sintomas após as vacinas com proteína spike.
O trabalho dos médicos, suas palestras e cursos, em nada tem a ver com protocolos milagrosos de spikeopatia, mas tratam de temas gerais de saúde, atividade física, nutrição, saúde da mulher e do homem, etc. Em seus perfis, é possível ver a clara orientação para que procurem sempre um profissional de confiança e façam um bom check-up. Fica novamente evidente que, desde a pandemia, tem ocorrido uma crescente politização da ciência, algo que não beneficia ninguém. Em vez de perseguir aqueles que pensam diferente, o governo Lula deveria apoiar a continuidade de estudos e pesquisas sobre a chamada spikeopatia, sem qualquer tipo de preconceito. Em vez de punir injustamente médicos que não são contra vacinas, o Ministério da Saúde deveria se preocupar com a falta de imunizantes importantes, como as vacinas contra catapora e dengue, que estão em falta em diversos estados do país. Essa postura do ministro da Saúde evidencia claramente o posicionamento do governo. Em vez de direcionar os recursos do contribuinte para a melhoria da saúde, educação e segurança pública, opta por utilizar o aparato estatal para perseguir aqueles que possuem posicionamentos ideológicos diferentes. Encerro com esse pensamento nos deixado há mais de 1.700 anos pelo teólogo, filósofo e escritor Santo Agostinho, senador Flávio Arnes. Abro aspas. Não é tanto o que fazemos na vida, mas sim o motivo pelo qual fazemos que pode determinar a bondade ou a maldade. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela tolerância ao presidente e aos colegas aqui.